O Evangelho de João, diferente dos chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, é um evangelho que é descrito como o livro dos sinais. É interessante que João, quando vai falar das obras maravilhosas de Jesus, ele usa a palavra semeia em grego, que é o plural de semeion, milagres, ou sinais. João prefere falar de sinais a falar de milagres. Quando eu falei que evangelhos sinóticos, eu vou explicar para você. E na Bíblia comentada eu dou muito mais detalhes sobre isso. Mateus, Marcos e Lucas parecem ser evangelhos que têm uma mesma fonte, ou pelo menos uma mesma visão. Eles são muito parecidos uns com os outros e foram escritos ali mais ou menos na mesma época. Por isso são chamados de evangelhos sinóticos, ou seja, que têm a mesma ótica, tá certo? A mesma ótica, sinóticos. Já o Evangelho de João foi o último livro do Novo Testamento a ser escrito. Ele foi escrito depois do Apocalipse. Ele foi escrito no final do primeiro século. E o Evangelho de João, escrito lá muitos anos depois, ele traz uma ótica diferente dos anteriores. Por exemplo, enquanto os demais evangelhos lotam o seu texto de milagres e milagres e milagres de Jesus, o Evangelho de João traz apenas 7 milagres, se eu escolher o milagre da ressurreição. Tirando o milagre da ressurreição, o Evangelho de João só apresenta 7 milagres. E eu vou mostrar para você na tela quais são os 7 milagres que João menciona, ou melhor, os 7 sinais. É por isso que os teólogos chamam o quarto evangelho, o Evangelho de João, de o livro dos sinais. O primeiro milagre foi a transformação da água em vinho. Lembra? Quando Jesus estava nas bodas de Caná da Galileia e ele transformou a água em vinho. Foi um momento muito interessante porque, olha aqui, o que eu posso destacar desse milagre aqui. Jesus estava numa festa de casamento. A primeira coisa que chama a atenção é que Jesus estava numa festa. Jesus também tinha bom senso de humor. Jesus gostava de comemorações. É por isso que a comemoração da Bíblia comentada é uma forma de louvá-lo. E de repente acabou o vinho. Então Maria, a mãe do Salvador, chegou para ele e falou assim: filho, acabou o vinho. Eles provavelmente eram parentes dos noivos pela maneira como Maria tem um acesso fácil à casa. Jesus vira para a mãe, na Bíblia está mulher, mas essa não é uma forma pejorativa, é uma forma respeitosa de falar com a mulher. Mulher, que tenho eu contigo, que é uma gíria, uma expressão idiomática para... O que nós podemos fazer? Não é culpa nossa. Maria ouviu aquilo e falou, mas você tem que fazer alguma coisa. Jesus falou, mas não é chegada a minha hora. Maria foi lá dentro e falou com os homens assim, vão até o meu filho e façam tudo o que ele disser. Eles vão até Jesus, Jesus manda encher as talhas de pedra de água e transforma a água em vinho. A pergunta que a gente faz quando lê esse evangelho é a seguinte, se Jesus disse que não era chegada a hora dele, por que ele depois acabou fazendo um milagre? Ele se contradisse? Não. Ele honrou a fé de Maria. Ele honrou a fé da mãe dele. Maria falou, faça o que ele disse, ele vai fazer alguma coisa. Olha que interessante, é um paradoxo. Deus não muda, mas a oração pode mudar Deus. Ele estava disposto a destruir a cidade de Nínive. O povo orou pedindo arrependimento, Deus desistiu de destruir a cidade de Nínive. Percebeu? Ele estava disposto a matar todo o povo no deserto. Moisés orou pedindo, Senhor, perdoa esse povo, e Deus desistiu de destruir o povo. Não é que Deus é volúvel, é que Deus, mesmo sendo um ser imutável, ele lida com criaturas atualizáveis. Então Deus adequa a sua essência a nós. Isso é maravilhoso. Deus hoje pode mover o braço dele pela oração de um crente. Ele honrou a fé de Maria e transformou a água em vinho. Em segundo lugar, foi a cura do filho de um oficial. Alguns pensam que esse oficial poderia ser, quem sabe, alguém que trabalhava com Herodes. A Bíblia fala da mulher de Cusa, que era oficial de Herodes e que era discípula de Jesus. Pode ser que o marido dela, o Cusa, nome feio, né? Ele tenha se convertido ao cristianismo, Cuxá, que diz em hebraico. E tanto é que, ou alguns pensam que seria Manaém, que lá no livro de Atos dos Apóstolos fala desse homem, que era também
ali do palácio de Herodes e que tinha se convertido, Jesus curou o filho daquele oficial. É interessante que quando ele saiu de Caná, esse oficial falou, meu filho está morrendo lá em Cafarnaum. Aí Jesus vira para ele e fala assim, puxa vida, se você não vir grandes milagres, você não vai converter, não é? Tá bom, volta para casa agora que o seu filho está curado. E quando aquele homem saiu de Caná e foi para Cafarnaum, mais ou menos uns 25 quilômetros aproximadamente, 20 e poucos quilômetros, quando ele chegou em casa, falaram, o seu filho está restabelecido. Ele falou, que horas que o menino levantou da cama? A hora. E ele lembrou que foi a hora que Jesus tinha falado. No primeiro caso, eu aprendo que Jesus está honrando a fé de Maria. Uma fé que determinou de maneira submissa. Jesus atende esse povo. No segundo caso, Deus honrou a fé de um homem que era uma fé vacilante. Porque, a princípio, ele estava com uma fé egoísta. Ele chegou a Jesus e falou, olha, cura o meu filho. Mas a resposta que Jesus lhe dá é, se você não vir milagres, você não vai crer, né? Eu vou ter misericórdia de você, eu vou curar. Um outro tipo de fé. Maria tinha uma fé de um jeito, aquele homem tinha uma fé de outro jeito. Você vê que não há apenas um único tipo, uma única forma de expressão da fé em Deus. Vamos para o terceiro milagre. A cura do paralítico no tanque de Betesda. É interessante que Jesus chega no tanque de Betesda, um lugar que ficava nas adjacências do templo, e que eles usavam, os sacerdotes, para lavar as ovelhas que vinham de Belém para serem sacrificadas em Jerusalém. Aquele lugar tinha se paganizado, porque encontraram, depois no tanque de Betesda, indícios de que ali funcionava paralelamente um culto judaico e um culto pagão ao deus Esculápio, que era o deus da medicina na cultura romana e também na cultura grega, Asclépios ou Esculápio, aquele que tinha até a serpente no caduceu, que depois virou símbolo da medicina. Aquele lugar pagão, Jesus foi ali e curou um paralítico que tinha uma fé distorcida, porque ele acreditava no mito que se ele pulasse nas águas, ele se curaria, porque tinha uma lenda naquela época que um anjo de Deus movia as águas. Mas isso não acontecia, tanto é que no Evangelho de João, essa parte dos anjos está entre colchetes, indicando que não fazia parte do texto grego original. Era uma lenda. Então, no primeiro milagre, eu tenho Jesus honrando a fé de Maria, que de maneira audaciosa, porém não desrespeitosa, implorou, Jesus, eu sei que não chegou a tua hora, mas atende esse povo. No segundo milagre, eu tenho a fé de um homem que ainda era um pouco egoísta, que queria pagar para ver, uma fé de São Tomé. E Jesus ainda assim teve misericórdia. Em terceiro lugar, eu tenho a fé de um homem de uma teologia equivocada, que acreditava em superstição. E Jesus, de maneira misericordiosa, foi lá e curou aquele homem. O quarto milagre foi a multiplicação dos pães e peixes. É interessante que aqui eu tenho um milagre de pessoas que não se prepararam para ficar o dia inteiro com Jesus. Porque eles foram e passaram o dia inteiro, mas não se prepararam para ficar aquele dia inteiro. Jesus podia falar assim, vocês pensaram que eu ia falar 10 minutos e ia mandar vocês embora, né? Agora também se virem. Não, ele multiplicou os pães e os peixes. E nesse milagre, eu tenho mais um detalhe curioso, que Jesus, ele pegou os cestos e ele entregou aos discípulos. Tanto é que no outro evangelho diz que sobraram 12 cestos cheios. O que significa 12 cestos? Cada discípulo recebeu um cesto. Então, como é que funcionava? O discípulo chegava com um cesto para Jesus vazio. Jesus abençoava aquele cesto, colocava a mão, o cesto multiplicava, o discípulo levava para a pessoa tirava o pão, tirava o peixe, o cesto vazio fazia com que o discípulo voltasse até Jesus. Jesus abençoava de novo, ele levava para a pessoa. Se o discípulo parasse no meio do caminho, falasse, não vou levar mais comida não, ele não estaria constantemente vindo a Jesus. Isso é uma lição espiritual tremenda. Para abençoar as pessoas, eu tenho que constantemente estar transitando entre Cristo e o meu semelhante. Eu vou até Jesus, recebo dele a bênção e partilho com as pessoas. Quando as pessoas tiram e o meu cesto fica vazio, eu volto a Jesus e ele abençoa. É assim que acontece com a gente que ensina a Bíblia. É assim que tem acontecido comigo. Eu confesso para você, quando você está numa sessão, por exemplo, de aconselhamento pastoral, que a pessoa está ali precisando de uma ajuda, é extenuante para quem está aconselhando. Você fica esgotado, cansado. Mas quando você chega em casa vazio,
Jesus fala, meu servo, você me honrou durante o dia. E você fala com Jesus, ele te abençoa e recarrega as suas baterias espiritualmente e você pode ir às pessoas. Agora veja bem, se você não partilhar com as pessoas aquilo que Jesus lhe deu, se você ficar, não, eu vou guardar esse cesto aqui, não vou dar para ninguém não, o que acontece? Você não vai voltar a Jesus. Porque o que fazia o apóstolo voltar a Jesus? O cesto vazio, não é assim? Quando o cesto estava vazio, ele precisava ir a Jesus para que o cesto fosse abençoado e cheio novamente. Mas se ele tivesse com o cesto cheio, ele não voltaria a Jesus. Percebeu a importância disso? Agora vamos aqui. Quando ele vai até a pessoa, ele tem aquela tarefa de transmitir aquilo que Jesus lhe deu. Então eu já abro um parênteses aqui agora para você. Nós temos mais de 5.000 pessoas assistindo. Você é alguém que está deixando um legado? Quando fala em legado, a gente pensa em alguém que descobriu a cura do câncer, que inventou o automóvel, que entrou com o nome para o livro dos records. Não, eu estou falando do legado nas mínimas coisas. Você é como um discípulo que está constantemente indo a Jesus e voltando às pessoas e partilhando a bênção que Jesus está lhe dando? Você está hoje multiplicando o pão espiritual? Próximo milagre. Jesus andando sobre as águas. Esse é o 5º milagre. Interessante que aqui no Evangelho de João, quando menciona Jesus andando sobre as águas, nós temos algumas palavras muito curiosas. Aqui começa a partir do verso 1. Jesus, a partir do verso 16. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar da Galileia, e entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro, e Jesus ainda não havia ido até onde eles estavam. E o mar começou a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre a água. Aproximando-se do barco, ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse, sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria. Logo, o barco chegou ao seu destino. Aqui eu tenho um milagre operado diante de pessoas que estavam com medo, que estavam sem coragem, que estavam confundindo Jesus com um fantasma. O 6º milagre, a cura do cego de nascença. Essa cura aconteceu num outro tanque em Jerusalém, o tanque de Siloé. Aqui no MAB nós temos uma maquete de Jerusalém como era nos tempos de Jesus. E é curioso porque você tem o tanque de Betesda acima, o tanque de Siloé embaixo, e entre os dois o que você tem? O templo. Então você tem o tanque de Betesda, o templo, uma série de casas e aqui embaixo o tanque de Siloé. É interessante que dos 7 sinais que João menciona, os 7 milagres de Jesus, apenas 2 aconteceram em Jerusalém. O milagre do paralítico no tanque de Betesda e o milagre do cego de nascença. Ambos os milagres aconteceram em Jerusalém e num dia de sábado. Todos os demais milagres mencionados por João aconteceram fora de Jerusalém. A transformação da água em vinho foi em Caná da Galileia. A cura do filho do oficial, ele estava em Caná, mas a cura foi em Cafarnaum. Jesus andando sobre as águas foi no mar da Galileia. A multiplicação dos pães e peixes foi ali também numa cidade ao redor do mar da Galileia, provavelmente Betsaida. E a ressurreição de Lázaro, que nós vamos mencionar daqui a pouquinho, foi em Betânia, numa vila afastada, fora de Jerusalém. Então só 2 milagres acontecem em Jerusalém. O tanque de Betesda e o cego de nascença no tanque de Siloé. Lembra que eu falei da maquete? Tanque de Betesda, templo, tanque de Siloé. Por que João destacou esses 2 milagres em Jerusalém? Quando você vai para as páginas do Antigo Testamento, você lê ali no livro de Samuel, quando Davi conquistou a cidade de Jerusalém. Davi conquista a cidade de Jerusalém e quando ele entra com os seus homens ali pelo canal da cidade, o canal d'água, o rei da cidade de Jerusalém grita lá de cima assim, você não entrará aqui, Davi, porque os coxos e os cegos expulsarão Davi desse lugar.
Até criou-se, por causa disso, um provérbio que dizia: em Jerusalém não habitará nem coxo nem cego, a quem a alma de Davi aborrece. Uma expressão idiomática dos tempos da Bíblia Sagrada. Mas olha que ironia profética da história. Quando Davi conquista a cidade de Jerusalém da mão dos jebuseus, o rei, ironizando, disse que ele não entraria ali porque os coxos, presta atenção, os coxos e os cegos expulsariam Davi dali. Aí agora no Novo Testamento, João mostra propositalmente Jesus, o Messias, o filho de Davi, sendo recebido em Jerusalém por um cego e por um coxo. Percebeu a ironia histórica? O último milagre que nós temos aqui é a ressurreição de Lázaro, que é um milagre que culmina justamente nos dias prévios à morte de Jesus. Então a gente percebe, pegando esses 7 milagres, ou melhor, 7 sinais, para ser fiel à linguagem de João, que, diferente dos sinóticos, João tem um propósito teológico e espiritual. João escolheu a dedo 7 milagres de Jesus para que esses milagres nos dessem um quadro mais claro da identidade de Jesus, de quem ele é e qual o significado teológico daquilo para a nossa vida. Aliás, eu acho brilhante ver isso na Bíblia. Deus poderia ter escrito apenas um evangelho, por que 4? Porque Deus queria dar perspectivas diferentes sobre a vida de Jesus, uma complementando a outra. Olha que interessante. Depois você pode olhar na sua casa ou, sendo meu aluno na Bíblia Comentada, aprender tudo isso com mais profundidade. Quando você vai no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, ambos começam a história de Jesus a partir do seu nascimento. Quando você vai ao Evangelho de Marcos, ele começa a história de Jesus a partir do seu batismo. Agora, quando você vem ao Evangelho de João, ele começa a história de Jesus a partir da eternidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando João escreve isso em grego, enarren hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. O jogo de palavras gregas é muito forte porque parece muito a fala dos filósofos da época. Aliás, em Éfeso, local onde João escreveu o seu evangelho, houve, nos tempos antigos, no 6º século a.C., um homem chamado Heráclito, que escreveu, Heráclito de Éfeso, que escreveu muito sobre o Logos, como sendo a essência divina que criou o mundo. E João, partindo do conhecido para o desconhecido, falou para os seus contemporâneos ali de Éfeso: vocês ouviram Heráclito falar do Logos? Pois é, o Logos estava com Deus na eternidade, o Logos era Deus. Heráclito não está de todo errado. O Logos formou tudo o que existe, e sem o Logos nada do que existe viria à existência. Só que eu vou contar para vocês algo que Heráclito não contou. O Logos, o Verbo, se fez carne e habitou no meio de nós. E se me derem licença, eu contaria a história dele e os 7 sinais que ele deixou para mostrar quem de fato ele era. Esses sinais, como eu disse, eles não têm como propósito esgotar o todo de Jesus, mas deixar de maneira emblemática a ideia de quem de fato é Jesus. E quando a gente vai para o Evangelho de João no final aqui, no capítulo 21 de João, versos 24 em diante, diz assim: este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Há muitas outras coisas que Jesus fez, mas aqui nós temos 7 sinais, 7 milagres. Mas se você pensa que o maior milagre de toda a história será um desses 7, você está enganado. Vamos continuar analisando o Evangelho de João. Ele não destaca apenas 7 sinais ou 7 milagres de Cristo. Ele destaca também alguns pontos de ligação e temas centrais entre esses 7 sinais. Por exemplo, a revelação da glória de Jesus. Desde o primeiro milagre, nós temos Jesus mostrando a sua glória. Tanto é que João fala: nós vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai.
também demonstram o poder divino em diferentes áreas. Cada sinal, cada um dos 7 milagres, revela a autoridade de Jesus sobre aspectos distintos da vida e do universo. Você tem milagres de Jesus que mostram o seu domínio sobre a natureza, o seu domínio sobre doenças e enfermidades e, finalmente, o seu domínio sobre a morte. Também nós temos mais um outro elemento, demonstra que Jesus tem poder sobre todas as esferas da existência, reforçando a sua divindade e autoridade suprema. Número 4, sustento e vida espiritual. Muitos sinais têm implicações espirituais profundas. Por exemplo, Jesus não se limita a multiplicar pães e peixes. Ele declara: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Ele não se limita a curar um cego de nascença. Ele diz: eu sou a luz do mundo, e assim por diante. Número 5, chamado à fé. Os sinais são acompanhados de ensinos e desafios à fé. O propósito é explicitado, como eu li para vocês, em João capítulo... Aliás, vou ler essa passagem aqui também. É João capítulo 20, versos 30 e 31. Eu li do capítulo 21, mas vamos ver esse aqui, olha. João 20, 30 e 31. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Mais um elemento, progressão de intensidade. Os milagres, eles vão aumentando o caráter extraordinário dos feitos até culminar na ressurreição de Lázaro, que, por sua vez, antecede a própria ressurreição de Jesus. E, finalmente, os milagres trazem as reações contraditórias. Por quê? Por um lado, pessoas aceitam Jesus. Por outro, pessoas negam a Jesus. Isso me faz pensar numa situação muito complicada da própria vida. Olha bem, João capítulo 2, 23 e 25 diz assim: estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos viram os sinais que ele fazia e creram no seu nome. Que maravilha! Eles creram, porque viram os sinais. Mas veja a continuação desse verso. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque os conhecia a todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, pois ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Sabe essa situação atual que uma pessoa pode virar de anjo a demônio na internet rapidamente? Que às vezes as pessoas cancelam, não tem a política do cancelamento? Isso pode parecer novidade por causa das redes sociais, mas já existia no tempo de Jesus. No momento, Jesus tinha muitos seguidores. Se Jesus estivesse aqui hoje e tivesse um canal no YouTube ou um perfil no Instagram para divulgar a palavra de Deus, por que Jesus não faria isso? Claro que ele faria. Se ele usou os recursos da época, mandando os seus discípulos escreverem livros, levarem a mensagem pelo mundo, por que ele não usaria os recursos de hoje? Sim, se Jesus viesse hoje, ele teria um perfil no Instagram, nas redes sociais, para divulgar a palavra de Deus. E certamente, Jesus teria, num primeiro momento, muitos seguidores. Mas você vai ver depois o que isso acontece. João capítulo 4, versos 39 a 42 diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo o que eu fiz. E diziam à mulher: agora cremos não por causa do que você falou, mas porque nós mesmos vimos, nós mesmos ouvimos e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. João capítulo 6, verso 14 também diz: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. João 11, 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria e tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Isso aqui é por ocasião da ressurreição de Lázaro. João capítulo 12, versos 17 e 18. E a multidão que estava com ele, quando chamou Lázaro do túmulo e o ressuscitou dentre os mortos, dava testemunho disso. Por causa disso, muitos, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. Veja que João evita a palavra milagre, ele prefere a palavra sinal. Agora, ao mesmo tempo, isso aqui é um fator contraditório no Evangelho de João. Talvez contraditório não seria a palavra correta, paradoxal. Onde você tem, por um lado, pessoas caminhando
em direção a Jesus e crendo nele pelos sinais que ele fazia, e por outro lado, pessoas que diante dos mesmos sinais não criam mais em Jesus. Olha o que diz João capítulo 6, do verso 66 em diante. Diante disso, muitos dos seus discípulos disseram, duro esse discurso, quem pode ouvir? E sabendo Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, perguntou-lhes, isto vos escandaliza? Desde então, muitos de seus discípulos voltaram atrás e já não andavam mais com ele. Quantas pessoas estão acompanhando a gente agora? Se a equipe conseguir me dar essa informação aqui, eu sei que tem milhares de pessoas ligadas. Agora, imagina, nós temos mais de 5.000 pessoas conosco. Já pensou se eu falo uma coisa aqui agora, que começa todo mundo a desligar? Imagina se eu falar alguma coisa escandalosa aqui, todos vocês começam a desligar e me cancelar na internet. Vai me doer bastante, pois foi isso que aconteceu com Jesus. Só que eu fico pensando, eu, Rodrigo Silva, eu posso, porque sou humano, falho, cometer um erro. Eu posso, de repente, falar uma coisa na internet que vai escandalizar muita gente e eu posso depois ter que fazer um vídeo, perdão, gente, eu fui infeliz naquela fala, naquele discurso, porque eu sou humano, eu falho. Mas Jesus, embora fosse humano, sendo de natureza divina, Jesus não cometia erros morais nem pecados. Jesus não tinha nada do qual viesse a se arrepender ou dissesse, perdão, eu fui infeliz na minha fala. E mesmo assim, pessoas pararam de andar com ele. Olha o que diz João 7, verso 12. E havia grande murmuração entre o povo a seu respeito. Uns diziam, é um bom homem. Outros, porém, diziam, não, antes engana o povo. Deixa eu confessar, olhando para você agora, assim, olho no olho, uma coisa que eu sempre peço a Deus força. Os haters. Os haters sempre estão na internet. E é interessante, você sabia que tem livros e artigos da área de psicologia que analisam só o perfil do hater? Há algumas características patológicas que se repetem. Há haters, por exemplo, que são apaixonados pela pessoa que ele detona. Lembra que quem matou dos Beatles lá, o John Lennon, foi um fã? Há pessoas desses tempos aí que estão desmentindo isso, mas até segunda ordem, oficialmente, quem matou John Lennon foi um fã. Dizem também que quem matou Abraham Lincoln, embora dissesse que o havia matado por causa da Guerra de Secessão e a questão dos negros, era alguém que era apaixonado por Lincoln. Não tem aí a síndrome, a Stock, fala em inglês, que é uma pessoa que às vezes ele odeia a pessoa que ele ama, então ele fica perseguindo. Ou seja, muitas vezes o hater é o maior fã daquele que ele está odiando. Há também os oportunistas, aqueles que eles querem surfar na onda do outro. Então, eu falo assim, eu vou atacar aquele ali, porque se eu atacar, eu vou ficar famoso. Há também o hater, que é de mal com a vida, tem inveja. Sabe, uma vez eu ouvi uma pregação de alguém perguntando por que quando você passa na rua, aquele cachorro que está dentro do portão fica latindo para você o tempo todo. Já viu que o cachorro fica latindo, 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 latindo? Até tem uns memes na internet, uns vídeos que quando eles tiram a grade, o cachorro para de latir. Colocou a grade e ele começa a latir, latir. Por que o cachorro late tanto quando você está passando na rua? A resposta que eu ouvi foi fantástica, eu não poderia imaginar uma melhor. Sabe por que o cachorro late ferozmente quando você passa na porta dele? Não é porque ele está se sentindo ameaçado no território dele. Você está na rua, não está no território dele. Ele late porque você está indo aonde ele não consegue ir. Então, muitas vezes o hater tem esse poder. E outra característica do hater é que ele pode ser uma minoria, mas ele consegue ser uma minoria barulhenta. 1000 pessoas gostam do conteúdo e ficam caladas. O hater, ele manda, ele põe robô ele faz de tudo para aparecer. E às vezes machuca. E nós temos que ter uma inteligência emocional grande para valorizar aqueles que estão nos valorizando e não ficar preso ao hater. E por que eu estou entrando nesse discurso? Porque, salvaguardadas as devidas proporções e não caindo em anacronismo, na época de Jesus também havia o hater. Eu, como falei, posso cometer um erro, um equívoco, ser infeliz numa fala. Jesus não. E mesmo Jesus sendo perfeito, havia pessoas que diziam, é um bom homem, e havia pessoas que diziam, não, antes engana o povo. João 7, verso 12. Eu fico me perguntando, o que Jesus falou que pudesse dar munição para os seus odiadores?
Será, sabe, quando a gente fala como professor, vem aquela pergunta, será que eu não fui claro o bastante? Será que faltava alguma coisa didática em Jesus? Eu penso que não. Mesmo assim, tinha gente que deturpava o que ele disse. O Evangelho de João, quando Jesus falou, destruam esse templo e eu o reerguerei em 3 dias, ele falava do seu corpo, mas muitos entenderam que ele estava falando literalmente do templo. Será que faltou clareza em Jesus? João 7, verso 20. A multidão respondeu, estás endemoniado, quem procura te matar? Hoje, talvez diriam, vitimista, agora é vitimismo, agora ele quer dar de vítima. Muita gente, talvez, que não gosta de mim e está assistindo essa live, vai dizer, agora o Rodrigo quer dar de coitadinho, de vítima. Falaram isso para Jesus também. Estás endemoniado. João 7, 25 a 27. Alguns dos de Jerusalém diziam, não é este aquele a quem estão procurando matar? Eis que ele fala publicamente e nada lhe dizem. As autoridades, por acaso, reconheceram que ele é o Cristo? Mas este sabemos de onde é. Quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde é. Ou seja, a gente pensa sempre em Anás e Caifás, como aqueles que queriam matar Jesus, mas tinha gente da própria multidão dos que seguiam Jesus pressionando eles, vão ficar calados, não vão fazer nada contra esse homem. João 7, 40 a 44. Quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam, este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, por acaso o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém? Algumas pessoas já me disseram que quando eles recomendam o meu vídeo, alguns falam assim, mas esse é adventista, esse é seita, pode ver alguma coisa que presta de uma seita? Pode ver alguma coisa que presta da Galileia? O Messias não pode vir da Galileia? João 9, verso 16. Alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros, porém, diziam, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia entre eles divisão. E, gente, eu escutei isso de um próprio rabino, não só um rabino, vários, mas eu estou falando do rabino Ventura, que eu mandou um abraço para ele. Ele fala assim, eu, como judeu, leio Jesus na Bíblia e não vejo ele quebrando o Shabat. O que ele quebrou foi as regras farisaicas, não o próprio Shabat. E mesmo assim o pessoal acusava. João 9,34. Responderam-lhe e disseram, tu nasceste todo em pecados, e nos ensina a nós, e o expulsaram. E para terminar, João 19, 14 a 15, era a época da preparação da Páscoa, cerca da hora sexta. Então disse Pilato aos judeus, eis aqui o vosso rei. Eles, porém, gritaram, fora, fora, crucificam. Disseram a Pilatos. Disse-lhes Pilatos, a vosso rei hei de crucificar? Responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão a César. Percebeu? Eu confesso para você, como estudioso da Bíblia, que se tem um mistério para mim que é difícil de entender, é o mistério da decisão humana. Eu tenho uma teologia arminiana, não calvinista. E como um defensor da teologia arminiana, eu entendo que nós temos o livre-arbítrio. Nós escolhemos. Mas quando você coloca na história da pessoa, por mais que eu valorize a educação, os bons costumes, o trabalho dos pais, você tem muitas situações que fogem à normalidade. Crianças que foram nascidas e criadas num lar cristão cheio de amor, escolhem a criminalidade. Outros que nascem num lar tóxico, completamente insalubre, se rendem a Deus. O que eu posso dizer? Que o meio pode nos dar tendências, mas não determinações. Eu posso ter tendências pelo lugar onde eu nasci, mas as tendências não são determinismo. Então, se eu estou falando para alguém nessa noite, que está olhando para o passado da sua vida, está abrindo o baú de memórias e vendo só coisas ruins, deixa eu dizer uma coisa, olho no olho. Vou falar nessa câmera aqui. Aquilo de ruim que fizeram com você não é determinante para que você seja um fracassado. Porque há pessoas que vêm de ambientes tóxicos e se tornam verdadeiros obreiros ou obreiras de Deus. E há outros que, infelizmente, vêm de um lar maravilhoso e escolhem o mal. Então eu percebo que, no final das contas, o que faz a diferença não é o ambiente onde eu estou. Por mais que eu valorize a educação, por mais que eu valorize os bons valores. Mas, no final das contas, o que determina é o que as pessoas escolhem fazer com aquilo que está colocado na frente delas. O milagre era o mesmo. Mas assim como alguém escreveu, o mesmo sol
que derrete a cera endurece a lama. Curioso. O mesmo sol que derrete a cera endurece a lama. A diferença está no objeto que reagiu de maneira diferente à influência que recebeu. Mas antes de passar para a conclusão e responder finalmente qual o maior milagre de todos os tempos, que eu ainda não respondi essa pergunta, eu vou apresentar uma dificuldade que eu tenho com os milagres. Sabe qual é? Em primeiro lugar, os milagres, eles não são universais. Jesus curou um cego de nascença, mas certamente havia muitos cegos de nascença em Jerusalém. Por que ele não curou todos? Veja, estou raciocinando com a minha cabeça, estou admitindo para você os meus dilemas teológicos também. Se eu recebesse hoje da parte de Deus o poder de curar o câncer, estou pensando como ser humano, tá? Estou pensando como ser humano. Se eu recebesse hoje de Deus o dom de curar o câncer, eu ia, em primeiro lugar, para o hospital do câncer curar todo mundo lá, a começar da ala infantil. Eu não ia curar apenas um e deixar outros à míngua. Então, o primeiro dilema com os milagres de Jesus é: por que para uns e não para todos? Por que ele curou apenas um aleijado no tanque de Betesda, sendo que havia dezenas de pessoas ali? Você não pode falar porque aquele aleijado que ele curou merecia, os outros não. Não, aquele aleijado nem sabia quem era Jesus. Ele estava ali, sentado. Ele não clamou como o cego de Jericó: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Não, ele estava ali esperando o momento da superstição, quando acreditava-se que as águas balançavam por causa de um anjo e quem caísse ali seria curado. Quem sabe a sua mente estava até fervilhada de paganismo por causa do culto a Esculápio que tem ali no tanque de Betesda. Não era questão meritória. Não era questão meritória. Por que Jesus cura uns e não cura outros? Por que eu tenho uma igreja, alguém dando um depoimento, como Deus, de maneira maravilhosa, livrou minha mãe de um acidente automobilístico, e no mesmo bairro eu tenho uma outra igreja sepultando um jovem que morreu num acidente automobilístico? Eu me recuso a acreditar que aquele que recebeu o milagre merecia mais do que o outro. Senão, eu vou começar a acreditar em salvação pelas obras. E pelo que eu aprendo da Bíblia, a salvação não vem pelas obras, é dom de Deus que recebemos pela graça mediante a fé. Meu segundo dilema com os milagres: eles têm data de validade. Eles não são eternos. Jesus ressuscitou Lázaro. Na verdade, ressuscitou ou adiou a morte de Lázaro, porque Lázaro depois acabou morrendo de outra coisa, que Jesus não curou. Jesus curou aquele cego, mas depois o cego teve outra doença e morreu de outra coisa. Então eu percebo que os milagres não têm um efeito duradouro. Eles duram, talvez enquanto a pessoa estiver viva, até que venha uma outra coisa e mate aquela pessoa. Aquela senhora que foi livrada do acidente automobilístico e que fizeram um culto de ação de graças para ela na igreja, ela morreu 2 ou 3 anos depois de um câncer que Deus não curou. Talvez aquela outra pessoa que foi curada de um câncer miraculosamente, o pastor deu depoimento na igreja, ou o padre, e todo mundo ficou feliz, ela morreu depois atropelada por um carro, ou num assalto. Por que os milagres não são permanentes e universais? Talvez aqui está o maior milagre de todos os tempos. É quando Cristo capacita pessoas a crer mesmo quando o milagre não vem. E é isso que eu vejo na última parte que eu quero mostrar para você. Nicodemos. Rico, intelectual, prestigiado. Note que tem 7 histórias de conversão aqui. 7 histórias. 7 sinais, 7 milagres e 7 histórias de conversão no Evangelho de João. Nicodemos, a anônima mulher samaritana, o oficial do rei e seu filho, o cego de nascença, que também se converte, a mulher apanhada em adultério, que está em João capítulo 8, os apóstolos que se converteram e Marta, Maria e Lázaro que se convertem. E cada um uma história diferente, cada um uma demonstração diferente de fé, para você ver que o Evangelho não é nichado. O Evangelho é para todos. O Evangelho é para o rico, para o pobre, para o velho, para o moço, para a mulher, para o homem, para aquele que está nas drogas e para aquele que está na igreja,
O evangelho quer atingir a todos. Para aquela que virou freira e para aquela que virou prostituta. Para aquele que está na igreja, para aquele que está fora da igreja. Para você em qualquer situação no Brasil, no exterior, o evangelho é para você. Está duvidando? Olha os perfis que estão em João. Nicodemos, rico, intelectual, prestigiado. E um homem que recebeu o melhor estudo bíblico que eu poderia imaginar. Jesus foi à casa dele falar com ele. Jesus veio até a casa de Nicodemos. Olha que curioso. Jesus vem falar com ele. Jesus revela quem ele é. E Nicodemos demora 3 anos e meio para apresentar a sua fé em Jesus. E sabe quando é que Nicodemos publicamente falou, eu sou discípulo dele? Quando não havia milagre. Quando Jesus estava no Getsêmani. Quando Jesus estava já para ser julgado em Jerusalém e prestes a ser executado. Ali, quando todos os indícios apresentavam a inegável conclusão que Jesus fracassou, foi quando o intelectual Nicodemos demonstrou publicamente, eu sou o discípulo dele. A mulher samaritana, diferente de Nicodemos, Jesus não vai até ela que vai até Jesus. Jesus não vai jantar com ela como foi a casa de Nicodemos. Ela encontra com Jesus num lugar público que ela foi sozinha ao meio-dia. Por quê? Nenhuma mulher pega água ao meio-dia no poço. É a pior hora do dia. Se ela foi nesse horário, é porque era uma mulher sofrida, desprestigiada, rejeitada. Jesus atendeu um, atendeu o outro. O oficial do rei, como eu falei, poderia ser Cusa, poderia ser Namaem, mas era um homem que teve uma fé vacilante e egoísta. Jesus falou assim, você está querendo ver alguma coisa para crer, né? Eu vou ajudar você, eu vou quebrar esse galho. O cego de nascença nem sabia quem era Jesus. Isso aqui é fantástico. Porque como é que ele poderia demonstrar fé em Jesus se ele nem sabia quem era Jesus? Isso me mostra que Jesus atinge até o índio, o muçulmano que está lá agora, que não sabe nada de evangelho, as pessoas que estão fora do mundo cristão, que nunca ouviram falar na palavra de Jesus. Jesus também está atendendo a eles como atendeu esse cego. O cego não falou, Jesus, me cure. Não, a Bíblia fala que ele nem sabia quem era Jesus, porque quando perguntaram quem te curou, ele falou, não sei. Um homem cuspiu no chão, colocou lama no meu olho e mandou me lavar no tanque, eu voltei vendo. Ele nem sabia o nome desse homem. A mulher apanhada em adultério. A gente tenta amenizar a situação, mas ela estava em adultério. É lógico, o fato deles colocarem Jesus naquela situação pode nos levar a crer, conforme muitos comentaristas acreditam, que o adultério daquela mulher foi uma coisa tramada. E sabe por quem? Pelo marido dela. E como é que eu sei disso? Porque assim como sem corpo não há assassinato, sem o marido para denunciar não há adultério. O marido daquela mulher certamente estava ali. E por fim, aliás, em penúltimo lugar, os apóstolos, sempre vacilantes. Pedro, dando pisada, a gente sempre condena Judas pelo crime de Judas, mas a diferença de Judas para os demais é que Judas não se arrependeu dos seus pecados, os demais sim. Porém, fora essa questão do arrependimento, todos os apóstolos vacilaram com Jesus, não foi só Judas. Pedro negou, todo mundo caiu fora, João, discípulo amado, até apareceu ao pé da cruz depois, mas antes disso, onde ele estava? Todo mundo fugiu, sem contar que durante toda a trajetória de 3 anos e meio, eles estavam brigando por cargos. Alguém certa vez até ironizou que quando Jesus voltou ao céu, os anjos devem ter perguntado, Jesus, que bom que você venceu, e quais são os seus novos planos? Porque olharam para os apóstolos e falaram, com esses aí não vai dar para fundar a igreja, não. E por último, Marta, trabalhadora, ocupada, que não tinha tempo para nada. Maria, que para mim era Maria Madalena, você pode ler meu livro lá, que estava sofrendo inclusive problemas emocionais de um abuso doméstico, não vou entrar em detalhes, e Lázaro, que era uma criança provavelmente. Lázaro nem era um adulto feito. Cada um com um perfil. Todos eles foram atingidos por Jesus. Cada um demonstrou a fé de uma maneira diferente. E a graça os abraçou a todos. Agora eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Essa é a história da Bíblia. Qual o maior milagre de todos os tempos? A transformação de uma vida. Esse é um milagre que ninguém tem como refutar. Um médico pode falar que o paralítico que andou foi autossugestão. O mágico
ilusionista pode falar que a multiplicação de pães e peixes foi uma questão de hipnose coletiva. O historiador pode falar que o andar sobre as águas foi um ato de ilusionismo ou, quem sabe, uma metáfora. Mas quando eu vejo alguém arrasado, sem expectativa, sendo transformado pela mensagem desse livro, nem o maior dos ateus pode refutar a evidência de uma vida transformada por Deus. Uma vida que continua crendo mesmo quando o milagre não vem. Isso é fantástico. Crer mesmo quando o milagre não vem.